Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Vamos dando continuidade à leitura do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 19, Papel do Médium nas Comunicações, e no item 223, hoje com os subitens 6º ao 11º. Como de costume, procuraremos fazer algumas considerações a título de contribuição para um melhor entendimento do que está sendo lido e estudado. Não há a menor intenção de esgotar o tema, mesmo porque o Livro dos Médiuns, assim como toda a obra dos espíritos codificada por Allan Kardec, é extremamente rica e complexa. Por esse motivo, eles não se cansam de nos advertir dizendo: estuda longamente e medita. É a única forma de a gente aprender, estudando e meditando. Então vamos lá. Subitem 6. O espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento ou tem como intermediário o espírito do médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação e porque é necessária essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à distância e na ponta do fio uma pessoa inteligente que a receba e comunique. O espírito do médium é sempre um intermediário ativo, transmitindo o pensamento do espírito comunicante à semelhança de um fio elétrico, ligando e conduzindo a mensagem de um telégrafo do plano astral, ou como dizia o Chico, né, do telefone, o telefone toca de lá para cá, né? Hoje, nós poderíamos fazer uma analogia com a internet. Então, no transe superficial, aquele transe sutil, o médium receberia a mensagem através da inspiração. Ele recebe através da inspiração telepaticamente. Só que ele receberia no seu celular interno, por uma rede 1G ou 2G. Um sistema mais simples, débil, quase imperceptível, mas adequado para que ele receba a mensagem e depois a transmita do seu jeito, com as suas palavras. É o que acontece com poetas, escritores, pregadores, músicos, que têm liberdade para exprimir a sua inspiração da forma como achar melhor. Já nos transes mais profundos, a transmissão é por contato perispiritual, de forma mais rápida e eficiente, tipo aquelas conexões 3G ou 4G utilizadas atualmente nos celulares. O médium continua consciente, mas a mensagem é transmitida numa velocidade e com um número de dados muito maior. Praticamente só vai depender da educação mediúnica do médium para conduzi-la, para transmiti-la com bastante fidedignidade. Já nos transes profundos, que é o caso dos médiuns sonâmbulos, dos estáticos e dos psicógrafos mecânicos, a conexão é do tipo 5G. Você já ouviu falar daquela internet das coisas? Hoje está acontecendo no mundo, né? A internet que conecta carros autônomos, casas inteligentes, etc. Com essa conexão extremamente veloz, o pensamento do médium praticamente não interfere em nada. Tudo se processa quase 100% no automático. Tudo vem do espírito e passa, né? Como diz Kardec, o pensamento vem depois do ato da escrita ou da palavra, e dessa forma a interferência do médium é mínima.
Ele já escreveu, nem sabe o que escreveu. Subitem 7. O espírito do médium influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve transmitir? Sim. Pois se não há afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas, adaptando-as às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não exerce influência sobre os espíritos comunicantes. É apenas um mau intérprete. Sim, o médium exerce significativa influência moral nas mensagens mediúnicas por ele recebidas. Por esse motivo é tão enfatizada a necessidade da reforma íntima. Um médium, digamos, orgulhoso, ele pode até não perceber que tem esse defeito e com boas intenções vai alterar as mensagens recebidas, por achar que dessa forma fica melhor, mais compreensível, mais bem apresentada, mais bonitinha. Se o médium não compreender o alcance do pensamento do espírito, não o poderá transmitir com fidelidade. E se compreender o pensamento, mas por falta de simpatia ou outro motivo qualquer, misturar suas ideias próprias com a do espírito, irá deformar, desfigurar esse pensamento. O bom médium deve ser passivo, interferindo o menos possível nas comunicações recebidas. Vamos agora ao subitem 8. É essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? A resposta: não existe outro motivo. Procuram um intérprete que melhor simpatize com eles e transmita com maior exatidão o seu pensamento. Se não houver simpatia entre eles, o espírito do médium será um antagonista que lhe oferecerá resistência, tornando-se um intérprete de má vontade e quase sempre infiel. Acontece o mesmo entre vós, quando as ideias de um sábio são transmitidas por um insensato ou uma pessoa de má fé. O próprio Divaldo, o grande Divaldo Pereira Franco, ele conta que recebeu a recomendação, na realidade foi uma ordem de sua mentora Joana de Ângeles, para queimar psicografias anotadas por ele nos primeiros 15 anos de médium psicógrafo. Ele tinha um monte de mensagens psicografadas. Surpreso, porque ele gostava muito daquilo, ele deixava tudo guardadinho, né? Surpreso, ele quis saber de Joana por que devia fazer isso. Ela lhe disse: por não serem autênticas, genuínas. Todas elas, de uma forma ou de outra, traziam influências maiores ou menores do médium Divaldo. Esses 15 anos, segundo ela, não passaram de simples exercícios para que ele se tornasse um bom médium, se habilitando a transmitir mensagens importantes. Então, em 1964, ele psicografou o livro Messe de Amor, de Joana de Ângeles. Depois veio o livro Filigranas de Luz, de Rabindranath Tagore. E depois disso, não parou mais. Esses relatórios, ou melhor, esse relato, se encontra nos anais da FEB. Então vamos agora para o subitem
9, o nono. Concebe-se que que seja assim para os médiuns intuitivos, mas não quando se trata de médiuns mecânicos. E a resposta dos espíritos: não compreendeste bem a função do médium. Há uma lei que ainda te escapa. Lembra-te de que para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito necessita do fluido animalizado do médium, de que se serve, por exemplo, para animar momentaneamente a mesa, fazendo-a obedecer à sua vontade. Pois bem, para uma comunicação inteligente, ele necessita também de um intermediário inteligente, e esse intermediário é o espírito do médium. No caso das mesas girantes, é claro que o médium não age mentalmente, mas contribui como doador do ectoplasma. Ainda assim, influenciando de certo modo no movimento da mesa. Mesmo os médiuns psicógrafos mecânicos, aqueles, também influenciam minimamente, mas ainda assim influenciam. Somente na escrita direta ou pneumatografia, que foi estudada no capítulo 12 do Livro dos Médiuns, a escrita é produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário, ou seja, sem nenhuma interferência. Nós temos muito a aprender. O nosso conhecimento a respeito das leis que regem o universo, os fenômenos espirituais, o nosso mundo e nós mesmos é extremamente limitado. Segundo André Luiz, conhecemos ou percebemos apenas a 8ª parte do que acontece ao nosso redor. Item 9A. Isso não parece aplicar-se às mesas falantes, pois quando estas e outros objetos inertes, como as pranchetas e as cestas, respondem de maneira inteligente, parece que o espírito do médium não tem nenhuma participação. A resposta dos espíritos: isso é um engano. O espírito pode dar uma vida factícia. Factícia é provisória, momentânea, diferente de fictícia, que fictícia é só ilusória, né? Então, o espírito pode dar uma vida factícia, momentânea, a um corpo inerte, mas não a inteligência. Jamais um corpo inerte teve inteligência. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento sem o perceber e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. Vejamos a conclusão que a gente pode tirar dessa resposta dos espíritos. Os efeitos físicos são materiais, ostensivos, aparentemente desordenados, que têm a finalidade de chamar a atenção da incredulidade humana para a existência dos espíritos e do mundo invisível. Então são fenômenos materiais como movimento de corpos inertes, ruídos, transportes. Né? Se observarmos bem, os efeitos inteligentes produzidos por médiuns mecânicos são também factícios, são provisórios. Eles acontecem e deixam de acontecer. Porém, são coerentes. A grande diferença é essa. Eles são coerentes, são inteligíveis. Ao invés de um objeto que salta, é a mão que involuntariamente escreve, traduzindo algo inteligente, conceitos morais, filosóficos, científicos. Essa é a diferença. Vamos agora ao subitem 10.
Parece resultar dessas explicações que o espírito do médium não é jamais completamente passivo. A resposta: ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito comunicante, mas nunca se anula por completo. Seu concurso é indispensável como intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. Na mediunidade passiva, o médium procura trabalhar o mais inconscientemente possível para não interferir no trabalho do espírito. Como dissemos há pouco, Divaldo foi preparado por Joana de Ângeles para ser um médium passivo, não misturando suas ideias com as do espírito comunicante. Já na mediunidade ativa, o médium tem um papel ativo e consciente do fenômeno, como no caso do serviço de passes magnético-espirituais. O médium não deixa tudo a cargo do espírito, ele participa com a vontade dele de ajudar. Então ele é um médium, nesse caso, um médium ativo. Item 11. Não há maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem dúvida. E para algumas comunicações é preferível o médium mecânico. Mas quando conhecemos as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna indiferente, segundo as circunstâncias. Quero dizer que certas comunicações exigem menos precisão. Basicamente, não existe menos confiabilidade na psicografia de um bom médium passivo em relação à psicografia de um médium mecânico. Alguns raros médiuns mecânicos conseguem reproduzir a caligrafia de um espírito. E isso pode ser desejável em casos muito específicos, onde a letra e a assinatura do espírito precisem ser analisadas por um perito grafotécnico para serem usadas como documento autêntico. Caso muito específico. Então, terminamos aqui a leitura do item 223, subitens 6º ao 11º. Na próxima semana, se Deus o permitir, continuaremos a leitura dos subitens 12º ao 18º. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco, agora e sempre.